Bom, pessoal, como eu tinha dito, hoje a gente vai falar sobre um tema que é a vinda de Mashiach e os seus sinais. Como esse é um assunto extremamente extenso, tá certo? Que pode ser falado aí em muitas aulas. Eu quero aproveitar para, se Deus quiser, falar sobre esse assunto em 2 aulas, hoje nesse domingão aí e nessa quarta-feira aí que vem, se Deus quiser, no mesmo horário, 10 da noite, aqui de Israel, 4 da tarde, aí do Brasil. Bom, galera, primeiramente gostaria de falar para vocês sobre esse tema, de uma forma geral, sobre o conceito que é Mashiach. A gente sabe que o Mashiach é a pessoa que a gente mais espera durante todas as gerações, desde o exílio, quando foi destruído o segundo Beit HaMikdash. Agora, por que a gente espera com tanta força esse Mashiach? E número 2, será que esse Mashiach é uma era, uma época, ou realmente se trata de uma pessoa da qual a gente vai ver se revelando e dessa forma vai entender que essa é a revelação máxima de Hashem com o Beit HaMikdash, com Jerusalém construída, com Torah e Mitzvot. Bom, galera, então vamos lá. Para a gente acabar com essa dúvida, a gente entende, de acordo com a maior parte das opiniões da Torá, que Mashiach é uma pessoa. Ele tem que vir da linhagem do rei Davi, tá certo? E dessa forma ele tem que fazer milagres revelados. E não milagres revelados somente por usar de magia, porque realmente, se for questão de magia, simplesmente fazer coisas como telecinese, modificar alguma coisa da natureza, enfim, mágica ou ilusão, a gente sabe que tem bastante gente aí que já faz dessa forma. Mashiach, para a gente entender que essa revelação completa, Mashiach vai fazer milagres para todo o povo judeu e para o mundo inteiro vai assistir. Porque a partir do momento que Mashiach se revelar, a guerra que vai estar acontecendo nessa época vai acabar. E Mashiach vai se revelar a tal ponto que todas as guerras vão acabar. Está escrito na Torá, nas profecias, que o leão vai deitar do lado do carneiro. Ou seja, até quem caça e quem é caçado vão sentar juntos, não vai ter guerra. O Beit HaMikdash vai ser construído. Não vai existir mais doenças. A morte ao longo dos anos vai acabar. A morte vai ser uma questão inexistente. A nossa vida vai ser eterna. Como era no Gan Eden. No Gan Eden que a gente fala, na Torá, onde vivia Adão, primeiro homem, com a primeira mulher Havá. Então o Mashiach está na esperança de todo judeu. Um dos 13 princípios do Rambam é a gente esperar por Mashiach todos os dias. Mesmo que ele demore, esperar por Mashiach todos os dias. Agora, por que a gente tem que esperar Mashiach todos os dias? Porque, na verdade, todo o objetivo desse mundo é chegar na época de Mashiach. Assim como também o objetivo inicial do mundo era Adam Rishon, Havá. A gente vê que Hashem criou esse mundo perfeito, sem maldade. Ele criou um mundo totalmente perfeito, com o livre-arbítrio, mas sem a maldade. Quando Adam e Havá, os primeiros homens do mundo, eles comeram do fruto proibido, que é o fruto do conhecimento entre o bem e o mal, entrou dentro deles o conhecimento da má índole. Entrou dentro deles a impureza, a vontade, o desejo de fazer coisas erradas. A partir desse momento, Hashem expulsou Adam e Havá do Éden, do Gan Eden, e colocou eles aonde? No mundo normal, que é hoje que a gente vive. Essa foi a primeira chance que Hashem deu do mundo ser eterno, sem morte, sem sofrimento, tudo perfeito. E só existia uma mitzvah no mundo. O único mandamento do mundo era não comer do fruto proibido, da árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal. Depois disso, teve mais uma segunda chance, que foi na entrega da Torá. Quando Hashem entregou a Torá para o povo judeu, Am Israel podia ter ficado no Gan Eden para toda a eternidade, entrar em Eretz Israel, Moshe Rabbeinu também entrar, Hashem aceitar a reza de Moshe Rabbeinu, e o povo judeu viver para toda a eternidade em Israel, com uma redenção eterna também para os não-judeus. Tá certo? Aproveitando para dar um shalom aí para Raquel, shalom para Renato, shalom de Omar Andrade, também shalom, Robson Luiz, shalom, são as pessoas aqui que estão me aparecendo, tá bom? Shalom aí a todos vocês.
Shalom Vrah, Renato, Shalom Shalom, Dilmar Andrade também, Shalom Shalom, Rob. E quem mais? Avram Ben Haim também. Um Shalom Shalom para vocês, tá bom? São as pessoas que eu estou olhando aqui. Desculpa se eu esqueci alguém. Também tem o Paulo Fagundes, que obrigado por compartilhar. Renato Pacheco, obrigado, Renato, por compartilhar com ele. E Romário, Herculano Siqueira, Shalom Rav, Shalom Uvrahá, Romário. Tá bom? Vamos começar então aí o nosso shiur. Maria também, Magalhães, Shalom Uvrahá para você. Vamos começar com tudo, galera. Você aí que está entrando, aproveita para compartilhar, curtir. Obviamente é um grande carinho para vocês, eu agradeço pelo carinho, mas aproveitem principalmente para compartilhar para todas as pessoas do seu perfil, da sua lista, também estudarem Torá junto com a gente aqui direto de Jerusalém, direto aqui de Ramot, tá certo? Vamos que vamos, galera, vamos mandar bala, aperta o dedo no compartilhar. Ebi Salenigri, Shalom, Shalom Uvrahá, essa aqui eu gosto muito, mãe também de uma aluna, ex-aluna minha da Sharibiná, família maravilhosa Nigri. Um shalom, shalom a todos vocês, tá bom? Desculpa se eu não estou vendo alguma mensagem, estou tentando ver todas. E vamos começar. Bota o dedo no compartilhar para você ser sócio dessa mitzvah de estudar a Torá e também ensinar a Torá, tá bom? Ok. Paulo Facundes falou que o Renato apresentou a página a ele. Obrigado, Renato Pacheco, e muito bem-vindo, Paulo Facundes, aí a nossa aula de Torá. Dilmar Andrade, feliz por estar assistindo. Michael Israel, Shalom Rav, Shalom Michael, tá bom? Vamos lá, galera, vamos começar essa nossa introdução aí do shiur, introdução sobre a vinda de Mashiach, sobre esse tema que a gente está falando agora, que é a primeira vez que Hashem deu oportunidade para a gente ficar para a eternidade no Gan Eden, no paraíso, foi para Adão e para Havá. A segunda oportunidade que Hashem deu foi na hora que entregou a Torá ao povo judeu no Monte Sinai. Mas a partir do momento que parte do povo judeu fez o que a gente chama de Het Haegel, o pecado do bezerro de ouro, estavam acostumados com idolatria, entenderam que Moshe Rabbeinu estava atrasando, e dessa forma o que eles fizeram? Dessa forma eles começaram a utilizar o bezerro de ouro como conexão entre o povo judeu e Hashem. E dessa forma eles perderam a oportunidade também de receber a Torá para toda a eternidade, ou seja, a gente recebeu a Torá para toda a eternidade, mas recebendo a Torá de uma forma que a gente ia ficar para sempre no Gan Eden. Tá certo? Boa noite aí, Lúcia Bentes. Boa noite para você. E Ortiz Fialho, também de Sadik da Sharidat. Muito boa noite. Tá certo, galera? Então a gente vê que nós tivemos já duas grandes oportunidades. Qual que é a terceira grande oportunidade, mas que na verdade não é só uma oportunidade, é uma questão que está acima do livre-arbítrio, vai vir de qualquer forma. Então a gente pode ficar tranquilo e esperançoso, que é a vinda de Mashiach. Pessoal, antes que confunda, muitas pessoas falam sobre a questão de dois Mashiach, dois Messias. Então vou explicar agora sobre dois Mashiach. Existe o Mashiach ben Yosef, como já diz o nome, vai vir da linhagem do filho de Yaakov, Yosef Atzadik. E esse Mashiach vai estar conectado à guerra. Ele vai ser o general da guerra de Gog e Magog, que a gente não vai conseguir falar tanto nessa aula, se Deus quiser, na próxima aula, quarta-feira. E ele vai ser um general que ele vai guerrear pelo povo judeu fisicamente e espiritualmente. Todo mundo vai reconhecer ele como grande general do povo judeu. E a Torá fala que se ele morrer, os decretos vão amargar, e Gog e Magog, que essa grande guerra vai se expandir, e só após ela vai vir Mashiach. E se Mashiach ben Yosef sobreviver, significa que o povo judeu está merecendo, e a gente vai receber Mashiach de uma forma mais doce. Esse é o Mashiach ben Yosef, tá certo? Uma boa noite aí, Gabriele Pelseman, uma saudade muito grande aí de você, também do seu irmão Marcelinho, espero ele também aí na nossa aula, hein? Tá certo? Lucas Gabriel, também uma boa noite. Pessoal, o segundo Mashiach que a gente está falando agora é o Mashiach ben David. O Mashiach ben David é o famoso Mashiach. É de quem a gente fala, que vai se revelar, vai estar nas montanhas de Jerusalém, vai estar se revelando para todo o povo judeu, vai construir o Beit HaMikdash, vai unir o povo judeu dos quatro cantos do mundo. Esse é o Mashiach ben David que a gente tanto fala, que ele só pode vir da linha do rei Davi. Não adianta uma pessoa que faz milagres, ou até faz mágica mesmo, ilusões, não adianta. Para ser Mashiach, ele tem que fazer milagres revelados,
tem que traçar a linha do rei Davi e tem que acabar com todas as guerras, tá certo? Então daqui a gente já sabe que todas as religiões, todas, porque são muitas, as religiões que já disseram que veio o seu Mashiach, inclusive baseado nas leis da Torá, a gente sabe que não é uma verdade, porque todas as condições para que Mashiach ben David seja ele, para qualquer um desses casos das outras religiões, nunca aconteceu praticamente nenhuma das condições. Então, tá certo? Para a gente poder ter Mashiach ben David, a gente precisa ter todas essas condições básicas. Acabar a guerra, tá certo? O povo de Deus se reunir aqui em Israel e tudo mais. A gente vai falar mais desses sinais, desses detalhes, tá bom? Mashiach ben David, ele vai vir com Eliyahu Hanavi, o grande profeta Eliyahu, que ele não é só uma pessoa, ele também é um nível de um anjo, que consegue aparentar como uma pessoa. Ele é o anjo que aparece também em todo Seder de Pessah, na noite de Pessah, na casa de todo o povo judeu. E ele também aparece em todo o Brit Milá, a tal ponto que quem vai num Brit Milá de um judeu, que um judeu está sendo feito o Brit Milá nele, não adianta fimose no hospital de uma forma aleatória. Realmente o Brit Milá sendo feito no judeu da forma correta, como Hashem mandou, essa pessoa zera os pecados dela, porque para Eliyahu Hanavi aceitar entrar dentro de um Brit Milá, ele fala: Hashem, eu não posso entrar no lugar que tem pecados, retira o pecado todo desse lugar que eu vou entrar. Então, se a pessoa aproveita essa oportunidade, faz tchuvá e se arrepende de coração completo, ele sai de lá limpo. Se a pessoa não aproveita e nem está aí para essa questão de tchuvá, assim que acaba a cerimônia, os pecados voltam para a pessoa e ele continua com os pecados dele. Ou seja, não é uma questão que é só aparecer lá e acabou. Hashem também quer o nosso esforço, tá bom? Laila Tov aí, Patimor, Laila Tov Sheila Sayag, já é da família Haski também. Um grande Laila Tov Sheila Sayag. Lucas Gabriel novamente, pergunta dele: o que acontecerá com os gentios que guardam a Torá, mas estão entre as nações? Lucas Gabriel, já vou falar daqui a pouquinho, óbvio que esse é um assunto aí importantíssimo para ser falado. Segura aí que eu vou falar sobre esse assunto, tá bom? Que ele é bastante importante. Ele está já na ordem aqui para ser falado no nosso shiur, tá bom, Lucas? Obrigado pela pergunta. Tá bom? Aproveitando, quem quiser mandar para a cura completa de alguma pessoa essa aula, elevação da alma e perguntas, eu vou te agradecer, tá bom? Eu só não vou a todo instante olhar para as mensagens, para eu poder também dar o shiur e você que está assistindo poder prestar atenção e ter uma ordem, ter um raciocínio que não fique sendo quebrado a todo instante, mas a cada tanto tempo vou dar uma olhada e vou me relacionar também com as mensagens, tá bom? Obrigado aí pelo carinho, todo mundo está mandando mensagem e fazendo as perguntas. Vamos lá, galera. Então é o seguinte, eu vou começar a trazer um pouco aqui do Zohar, do que a Kabbalah fala sobre a vida de Mashiach. O Zohar da Parashá Balak, que é a Parashá que fala sobre Bilam, um goi, rachá, perverso que queria destruir o povo judeu. Lá ele diz o seguinte: a Kabbalah fala que vão ter muitos sinais da Geulah. A gente vai falar de alguns hoje, alguns na aula que vem. Alguns dos sinais são sofrimento, principalmente para o povo judeu, sofrimento para os tzadikim, sábios da geração, pessoas que estão no caminho de Hashem perfeitamente. Essas pessoas também vão viver sob pressão. Pressão de ódio porque é religioso, pressão de ódio porque é judeu, pressão de ódio porque está estudando Torá demais e tinha que estar trabalhando, pressão porque é mais difícil conseguir dinheiro, então ele vai ter uma vida mais apertada. Sofrimentos. O povo judeu como um todo também vai ter sofrimentos. A Torá fala que o povo vai estar toda hora gritando para Hashem, chorando para Hashem, pedindo para ser... para a reza ser concebida e a gente sair para a redenção. Por que o povo judeu vai sofrer na vinda de Mashiach e também muitos não-judeus também vão sofrer na vinda de Mashiach? Sabem que o sofrimento que está conectado a algo bom tem que ter mérito para ter esse sofrimento. Por isso, quando eu falo que judeus e alguns não-judeus, é porque muitos dos não-judeus estão conectados à idolatria, estão conectados à maldade, assassinato, enfim, todo ser humano. Também tem judeu fazendo coisa errada. Mas quando você tem um judeu com Torá e mitzvot, os sofrimentos podem até ser maiores, pode acontecer sofrimentos com ele também grandes, mas tudo isso está conectado
a alma dele que vai estar 100% pura, está purificando, se aperfeiçoando para a vida de Mashiach. E quando essa época chegar, é eterna, não tem mais tempo. Vai estar acima do tempo e espaço a alma dele. Para toda a eternidade, ele vai ter alegria, tranquilidade e fartura. Já o judeu que não está nem aí para Torá e Mitzvot, óbvio, aquele que sabe, né? Sabe Torá e Mitzvot, aquele que sabe que tem que estar na Torá e Mitzvot. Tem aquelas pessoas que são judias nem sabem que são judeus, a gente não está falando delas. E os não-judeus que não sabem também que tem que fazer as 7 leis de Noah, também não estou falando delas. Mas os judeus que seguem Torá e Mitzvot e os não-judeus que seguem as 7 leis de Noah, não precisa se converter. Eles fazem 7 leis de Noah. Eles vão ser tzadikim para Hashem, eles vão estar na época de Mashiach. Judeus e não-judeus vão estar em Israel, vão poder ter fartura eterna. Sofrimentos, doenças, hospitais, tudo vai fechar. Agora, a pessoa que está sem Torá e Mitzvot, Hashem dá oportunidades para ele de conhecer o propósito da vida. E ele larga, não está nem aí. Ele só quer, para pegar pesado aqui, tá? Ele só quer desejo mundano, comer que nem um animal, ele quer mulheres, ele quer homens, ele quer drogas, ele só quer passar a noite fazendo besteira, ele só quer isso. E Hashem dá oportunidades para ele do propósito do mundo e ele fecha os ouvidos. Ele não se relaciona com o que Hashem está pedindo para ele. Ele fecha os ouvidos, os olhos e ignora. Essa pessoa também vai ser julgada. A gente não está falando daquela história famosa do Tarzan, que ele quer ser entre macacos, entre aspas, né? Comparado a uma pessoa que nem sabia o que é Torá e Mitzvot. Essa pessoa, Hashem, que botou ele nessa situação, Hashem sabe como vai julgar ele bem. Mas a pessoa que sabe, para pensar, entende o propósito do mundo e ignora as consequências, pode ser que ele não vai estar na vinda de Mashiach. Pode ser que a alma dele vai estar perdida. Tá? Eu falo pode ser porque a gente não pode ficar julgando caso a caso. Mas as pessoas que estão sem Torá e Mitzvot, tendo a possibilidade boa de correr atrás, grandes chances que eles vão estar perdidos e a alma dele vai ser perdida na escuridão do mundo, que vai ser apagada, vai ser cancelada com a vida de Mashiach e essas almas vão deixar de existir. Tá certo? Aí você pensa, então Hashem vai destruir essas almas? Mas Hashem então é mau? 2 respostas. Primeiro, que não é Hashem que vai destruir essas almas. É a própria pessoa que vai viver tanto na escuridão que ela vai se cancelar na escuridão. Ela vai se perder na própria escuridão. É igual uma pessoa que se suicida quando ela está saudável. A mente dela está saudável e ela foi lá e se suicidou, então ele optou por isso. Não estou dizendo a pessoa doente, ou uma pessoa que Deus me livre viveu uma tragédia com a família dele e acabou se matando. Eu não estou dizendo casos assim. Estou dizendo casos que a pessoa pode sentar e pensar e ele fala, quer saber, eu prefiro tirar esse peso das minhas costas, vou me matar. Casos assim, que a Torá fala que perde o mundo vindouro, né? A pessoa que se suicida nesse caso perde o mundo vindouro. Então, primeiro, que a pessoa vai estar causando sua própria inexistência do mundo vindouro. E segundo, que Hashem ele traz a justiça no mundo. Ele não falou para você, eu quero matar você, fazer mal a você. Muito pelo contrário. Hashem dá para a gente todas as oportunidades do mundo. Hoje com a internet a gente pode entrar em site judaico. A gente pode estudar Torá. Pode se relacionar com pessoas do outro lado do mundo, como a gente está fazendo agora. Israel com o outro lugar de Israel. Israel com o Brasil. Israel com países, às vezes, que falam espanhol, que estão entrando aqui no Shiur. Então a gente está se relacionando com o mundo inteiro. Hashem está dando oportunidades incríveis. Se aperta no Google a palavra Torá, vai aparecer um monte de sites ortodoxos, só ortodoxos, que a gente tem que entrar, de Torá. Porque infelizmente reformista, saiu completamente do trilho da Torá e virou business, virou negócios. Eu não estou dizendo que toda pessoa que vai numa sinagoga reformista é má. Me interpretem bem. Quem hoje em dia utiliza a Torá para fazer negócio, está frito lá em cima. Está frito porque ele está fazendo negócio, business, só quer ganhar dinheiro com a Torá. Aquele que vai num Shabat, numa sinagoga reformista e não sabe dos males, então a gente tem que julgar bem, amor ao próximo, julgar bem, fazer a bondade de explicar para ele que não pode, fazer isso de forma dócil para ele não ficar com raiva, tá certo? Porque hoje em dia qualquer crítica mal colocada pode se tornar uma proibição da Torá. Qualquer crítica que você dê aí ao seu familiar, seu amigo, tem que ser com voz doce e não em público. Ok, pessoal. Primeiro sinal, vão haver sofrimentos para o povo judeu,
dentre eles também por tzadikim, e também pelos Bnei Noah, pessoas que respondem, seguem as 7 leis de Noah, porque são justas as pessoas que Hashem ama mais. Hashem ama aqueles que seguem a Torá e as mitzvot. Então Hashem quer purificar a alma deles. E aí você pode me perguntar, peraí, Elial, então eu só posso ser purificado com sofrimentos? Resposta: não. Se a pessoa faz tchuvá, se a pessoa reza para Hashem, se a pessoa coloca tzedakah, se a pessoa sabe como adoçar os decretos amargos desse mundo, se a pessoa consegue entender dentro da sabedoria da Torá como sair fora das coisas ruins, mesmo ele sendo amado por Hashem, ele não vai precisar ser purificado, porque as próprias mitzvot estão purificando ele. E assim ele vai conseguir se conectar com Hashem de forma completa, sem nenhum sofrimento. Tá certo? Sem nenhum sofrimento. Ok? Uma outra coisa que a parte da Kabbalah traz, Zohar Parashah Harei Mot, que a gente estudou na semana retrasada, se não me engano, Harei Mot Kedoshim. A Torá fala que, a Kabbalah fala, que é um livro da Torá oral, fala que a verdade ela vai estar extinta. A verdade vai estar totalmente extinta. Hoje em dia o mundo está ao contrário. Como está escrito na Guemará, o mundo ao contrário eu vi. É o mundo de hoje. Você vê hoje em dia o parlamento lá no Canadá. Alguns meses atrás estão começando a discutir a permissão de relação com animal preliminar, sem ser relação própria. Estão discutindo esse assunto. Olha que abominação. Na Alemanha, eu vi numa revista, não sei se está certo, uma revista glamour.globo.com, eu não tenho a maior certeza absoluta, perguntei às pessoas, disseram que essa revista existe, um link que está sendo passado nas últimas semanas, que no parlamento da Alemanha estão discutindo a permissão de relação sexual e matrimonial entre mãe e filho, entre filho e pai, homossexual também, entre pai e filho, entre irmão e irmão. Aonde a gente vai chegar? O mundo está se destruindo sozinho. Hashem colocou a brahá na sua frente e colocou a klalá, que é a maldição, na sua frente. E a gente escolhe. Essa é a Parashá Bechukotai. A Parashá que vem daqui a pouco, que a gente fala que se a gente for no caminho de Hashem, só coisa boa. Se for no caminho do ruim, no caminho do mal, só coisa ruim. Ou seja, a gente escolhe. Não botem, por favor, jamais, que nunca botemos a culpa em Hashem. Ah, Hashem que fez isso, né? Ele faz umas coisas, às vezes, bombásticas. Não. São os nossos atos que fazem as coisas ruins. Que fique muito claro. Tá bom? O Michael Israel, ele também fez uma pergunta. As 70 período fala da destruição do primeiro templo até o segundo templo. Total dá 490 anos. Michael Israel, realmente a gente tem o primeiro Beit HaMikdash, que foram 410 anos, o tempo dele que ficou em pé. Depois teve o segundo Beit HaMikdash, 420. E a gente também tem algumas opiniões do tempo que duraria o nosso exílio. Por mais que não está claro o tempo que vai ficar o exílio, tem alguns sinais que a gente vai falar aqui que fazem a gente entender que de fato nós estamos na geração da vinda de Mashiach, tá bom? Nunca se falou tanto em Mashiach como na nossa geração, e não é só porque tem as redes sociais e a gente pode abrir mais a boca, e sim porque nunca estivemos, por exemplo, com milhões e milhões de judeus no Estado de Israel. Nunca tivemos antes uma onda incrível, como está escrito no Midrash, que um dos sinais vai ser que ao mesmo tempo que o mundo vai estar com a verdade acabada, ao mesmo tempo vão ter muitas pessoas sedentas de Torá, vão querer estudar Torá igual uma pessoa bebe água. Muitos judeus vão fazer tchuvá sem parar. Judeus vão ajudar os pais a fazerem tchuvá. Só aí eu estou falando 3 sinais da geração de Mashiach que a gente só vê hoje em dia. A minha mãe conta, minha mãe veio do Egito assim, com 5 anos de idade. Ela conta quando ela estudou no Rio de Janeiro, no Hebreu, Colégio Hebreu Brasileiro. Ela fala que o rabino era uma coisa extremamente longínqua. Você não conseguia conversar muito com o rabino. Existia um certo bloqueio, uma parede. Não existia kiruv, instituições que até te ajudam financeiramente no teu mês a mês para você poder estudar Torá. Te fazem sushi, temaki, cerveja, tudo para você estudar Torá. Nunca a gente teve uma geração
com tantas facilidades, com tanta tranquilidade para se aproximar da Torá, exatamente o que um dos sinais falam na Gemara, no tratado de Sanedrin, um tratado que é sobre o tribunal rabínico, que se fala também muito lá sobre a época de Mashiach, que se diz que as pessoas vão estar voltando em Teshuvá de uma forma absurda. Outra coisa, pessoal, assim como na saída do Egito o povo judeu sofreu 210 anos na mão dos egípcios na escravidão e começou a entender que não adiantava mais fazer esforço, tinha que rezar para Hashem. Está escrito que Hashem lembrou de Avraham, Yitzhak e Yaakov e salvou o povo judeu. A mesma coisa, Kabbalah, o Zohar fala que vai acontecer hoje em dia. Hashem primeiro vai ver pessoas sofrendo, mas sofrendo olhando só para o médico. Pode ir no médico à vontade, mas sabe quem está dando brahá para o médico? Pode tomar remédio, mas olhe quem está dando brahá para o remédio. Ou seja, as pessoas não vão olhar para Hashem. Então Hashem vai aumentar os sofrimentos. Dessa forma também purificando todas as almas que merecem ser purificadas. E em seguida, quando as pessoas olharem para cima e falarem a gente não tem mais em quem se basear, não sei em você, Hashem. Então Hashem vai escutar as rezas, e em mérito de Avraham, Yitzhak e Yaakov, e em mérito do Brit Milá, que a gente já vai falar, e vai salvar o povo judeu. E aqueles também entre os povos que fazem 7 leis de Noah são chamados de Hassidei Umot Haolam, que significa um justo entre as nações. O Ramban Nachmanides fala que os justos entre as nações vão ter também mundo vindouro, assim como os judeus. Então, vamos aproveitar essa loteria que todo mundo que joga ganha. O nome dela se chama Torá e Mitzvot. Todo mundo ganha. Moshe Rabbeinu, tem um momento que quando Moshe Rabbeinu, você aí que conhece um pouco a história da saída do Egito, povo judeu, tem um momento que Moshe Rabbeinu, ele fala para o faraó liberta o povo judeu. O faraó falou, o quê? Você está achando que eu vou libertar o povo judeu? Então agora mais ainda eu vou aumentar os decretos sobre o povo judeu, vão trabalhar mais, vão ter que fazer mais tijolo. E aí Moshe Rabbeinu olha para Hashem e fala, Hashem, não estou entendendo nada. Se o que eu falei para o faraó causou mais sofrimento para o povo judeu, por que você me mandou para libertar o povo judeu? Moshe Rabbeinu ficou confuso. Hashem disse para ele, com as minhas palavras aqui, não foram as palavras que são escritas na Torá, você não sabe de nada. Os sofrimentos vão aumentar e é justo através disso que o povo judeu vai rezar para mim e eu vou salvar o povo judeu. Então que a gente não se confunda, que a gente não se deixe enganar quando a gente abre o jornal e só vê tragédia. Justo isso é o que está se mostrando perto da vinda de Mashiach. Pessoal, o assunto Brit Milá eu tenho que falar para vocês muito fortemente. O homem, ele tem um Brit Milá no órgão dele genital. E a Torá fala que o homem tem que observar e guardar o Brit Milá. Como? Não fazendo coisas erradas como sêmen em vão, de todas as formas erradas. Sendo sozinho, seja com relação proibida. Ele não tem que ficar olhando para as mulheres que não é dele. Se ele é solteiro, ele tem que pensar, Hashem já vai me dar uma mulher. Para que eu vou ficar olhando para as outras? Para Hashem acabar fazendo perder a minha alma gêmea? Não vale a pena. Os homens que são casados, para que olhar para outra mulher? Hashem já te deu um super presente. O que é? Não gostou do teu presente? Você quer que Hashem tire seu casamento? Ou seja, que a gente coloque um pouco de temor dentro do nosso coração, da nossa alma, para que a gente possa não fazer besteira. O homem tem um instinto animal muito maior que a mulher. E quando o homem guarda o Brit Milá, que significa respeitar tudo que está ligado à sexualidade de forma correta, esse homem se chama Tzadik Yesod Olam, um justo que mantém o mundo. A Kabbalah diz que aquele que guarda o Brit Milá, ele vai ver Mashiach, vai ver a construção do Beit HaMikdash. Ao mesmo tempo, a Kabbalah diz que aquele que esnoba, despreza o pacto que Hashem fez com ele, é sêmen vão, ele vai em mulheres, Deus me livre até falar isso, ele paga para ter relação com mulheres, ficante, namorada, ele não entende que realmente o certo é o quê? Ele tem uma esposa, a mulher tem um marido. Segurar um pouco
os hormônios que a gente sabe que existem. Escolher a pessoa com quem você ama com a mente. Como a Torá fala, amor shalita lalev, a mente acima do coração. Quando você tem uma namorada ou um namorado e já sai tendo relação com ele, você não tem mais uma mente saudável pensante. Você só tem o quê? Prazer ligado a sexo. E prazer ligado a sexo você pode ter com milhões de pessoas. Então você nunca vai poder escolher a pessoa da sua vida assim. Por isso que a Torá diz para fazer o shidur, que é como se fosse encontros, como se fosse um namoro religioso, da qual você não encosta, mas você olha, você pensa. Você sabe tudo que a pessoa quer no casamento, a pessoa sabe tudo que você quer, e você com o cérebro escolhe a mulher da tua vida, o homem da sua vida. E aí a gente vê os casais religiosos, que o número aí de separação é mínimo. No Brasil, a gente chega a 70% de separação dos casamentos a cada 5 anos. 5 anos de casamento, em 70% dos casamentos no Brasil acabam em divórcio. Cadê? Estudam Freud, têm o melhor celular do mundo, fazem 3 faculdades ao mesmo tempo e não conseguem manter um casamento. Porque o sentimento domina e o casamento termina. Então, pessoal, a pessoa que guarda o Brit Milá, o homem principalmente, quem está falando que é ele que tem o Brit Milá, ele vai ver Mashiach. A mulher, ela está ligada a um dos sinais da vinda de Mashiach chamado Pnei Kelev, que vai ser igual um rosto de um cachorro. O que significa que a geração de Mashiach vai ser igual a cara de um cachorro? Significa que as pessoas não vão ter mais vergonha. As pessoas vão em festas, em boate, em rave, festa eletrônica, e vão ter relação sexual um na frente do outro. Vão ter quartinhos para ter relação sexual no meio de uma boate. As pessoas vão ter relação sexual com a porta fechada na casa com os pais ouvindo. É esse mundo que a gente está hoje em dia. As mulheres vão estar andando na rua seminuas. E a Torá fala que tudo isso está ligado ao Brit Milá. O homem fazendo tudo errado com o Brit Milá, não sabendo respeitar as mulheres, não sabendo respeitar a sua própria mulher, não sabendo respeitar quando ele é solteiro, a alma gêmea dele que vai vir. E a mulher, muitas vezes, não sabendo respeitar o corpo dela. A Torá fala Bat Melech Pinima. Uma menina judia, ela é a filha do rei. O tesouro dela está dentro dela. A Torá fala que o corpo da mulher é uma coisa muito mais bonita que o corpo do homem. Até uma mulher, ela olha para outra mulher e fala, uau, muito bonita. O homem, mesmo tirando aquela questão do machão, ou feio falar que um outro homem é bonito, mesmo assim o homem não tem tanta essa noção. Por quê? A Torá fala que a beleza da mulher ele é algo tão grandioso que ele deve se tomar mais cuidado do que com o homem. Uma mulher vê um homem de bermuda, camiseta, tá bom. Ela pode tranquilamente segurar. Um homem vê uma mulher de biquíni, ele também pode segurar. Mas o pensamento dele vai a 1000. Ele já está pensando que já casou com a mulher, está na lua de mel, enfim, todos conhecem. Ou seja, a mulher, quando ela se guarda o corpo dela, ela mostra que ela entende que ela tem um diamante. E aí eu trago para você um exemplo. Se você recebesse $1 milhão na tua casa e você fosse levar $1 milhão na maleta até o banco para depositar num Brasil aí super perigoso, você levaria esse $1 milhão numa bolsa transparente que todo mundo pudesse ver $1 milhão? Resposta, não. Por que não? Porque você sabe que $1 milhão é importante para você e você não quer que ninguém veja. O nosso corpo é o maior presente de Hashem, muito mais que notas de dinheiro. E quando tanto um homem quanto uma mulher mostra o corpo de qualquer forma, ele mostra que ele não está sabendo se relacionar corretamente com o presente que Hashem deu para ele. Por isso, a gente guarda nosso corpo igual uma pessoa guarda um tesouro. Essa é a melhor forma da gente provar que a gente guarda nosso corpo. E aí, para o marido, para a esposa, óbvio, pode ter sensualidade, pode ter romantismo. As pessoas acham que no judaísmo é tudo robótico. Não, muita sensualidade. Coisas que nem aqui eu falo na frente da câmera, porque não é o momento. Pessoas também mais jovens podem estar assistindo. Mas a Torá permite muita coisa que as pessoas não imaginam, mas o marido com a esposa.
Para que procurar as formas erradas? Pessoal, outra coisa interessante. O Gaon de Vilna... só para terminar, pessoal. Então, a saída do Egito ela está extremamente comparada à nossa redenção. Assim como teve 10 pragas e muitos milagres no Egito, hoje também na redenção vão ter muitos milagres, até mais do que a saída do Egito. E a gente vai vivenciar milagres revelados igual a abertura do Mar Vermelho. O Gaon de Vilna, ele faz uma comparação bem interessante. Ele fala que assim como quando você pega o trigo, ele fala que você tem 3 conteúdos do trigo, 3 componentes que você tem que arrancar até ter o trigo pronto. Ele fala que assim também o povo judeu só vai poder ter a redenção dele quando 3 coisas serem destruídas. A primeira coisa é a força ruim de Ismael. Ismael são as pessoas hoje em dia que estão dando origem ao islamismo radical. Enquanto os terroristas radicais não desaparecerem, Mashiach ainda não vai estar revelado. Mas também ao contrário, quando o Mashiach se revelar, todos os grupos terroristas aí loucos vão ser destruídos. Número 2, Esav. Esav é o pai de Amalek, é a força da impureza. É aquela força do alemão do Holocausto. Não o alemão de hoje, pessoal, não quero generalizar. Estou falando do Holocausto. Do alemão nazista que em pleno campo de concentração falava, por favor, entre na câmara de gás, é a sua vez. Por favor, fique à vontade, retire sua roupa. Ou seja, ele come de garfo e talher, garfo e faca, mas ele pode matar milhões. Esse é o verdadeiro Amalek. É aquele que é falso até não poder mais e a maldade por trás é 10 vezes maior. E a terceiro componente que tem que ser destruído, chama Erev Rav. São aqueles que falsamente se converteram na geração do Egito, da saída do Egito e fizeram um bezerro de ouro. A Kabbalah fala que vão existir muitos Erev Rav, que são essa força impura de uma falsa conversão no povo judeu. E eles já vão estar nascendo de judeu para judeu. E vão ser aqueles judeus que odeiam a Torá. Não é judeu não religioso. Não é dele que eu estou falando. É aquele que odeia a Torá. São esses partidos aqui no governo de Israel que querem proibir tudo ligado ao judaísmo. São algumas pessoas que moram em algumas cidades aqui de Israel que o que eles puderem ser depravados, o que eles puderem destruir a ética e a moral do judaísmo, eles vão fazer. O que eles puderem apagar o nome de Hashem, escrever Hashem e apagar, escrever a palavra Hashem e apagar o dia inteiro, eles vão fazer. Essas pessoas são Erev Rav, sua influência extremamente amaldiçoada, também conectada a Amalek. E essas pessoas vão ter uma forte influência sobre o povo judeu. Vão ter algumas pessoas dessas que vão vestir kippah e tzitzit e vão usar o judaísmo para puro negócio, como a gente vê no reformismo. E vão usar a Torá para fazer brincadeira. A Torá vai virar um joguinho, um aplicativo que tem hoje em dia no celular para ganhar dinheiro. É isso que está acontecendo. Esses são Erev Rav. Essas 3 forças vão ter que ser destruídas. A força do mal do Ismael, que está ligado ao islamismo radical, que hoje em dia o islamismo, infelizmente, ele gera radicalismo, já que no Alcorão se encontram muitos versículos que tem que se matar o infiel, matar o judeu, matar o cristão. Então é difícil de interpretar de forma pacífica essas frases. Você tem o Amalek, que é essa força ruim, está ligado ao dinheiro, ao poder, aquela pessoa que fala bonito, depois vira por trás e manda matar você. Aquela coisa monstruosa que a gente vê no stalinismo, no comunismo, que a gente viu no nazismo. E a terceira força é essa do Erev Rav, que começou com uma conversão falsa no Egito, e hoje em dia essa força está espalhada entre alguns judeus do povo judeu, que influenciam fortemente nosso povo com muita maldade. Galera, eu quero aproveitar para olhar diretamente aqui do livro. Eu não vou ler em hebraico para não cansar você aí que está ouvindo, assistindo o Shiur de Torá, tá certo? Mas eu vou aproveitar para olhar e falar direto em português. Aproveitando você que está assistindo, bota o dedo no compartilhar, porque essa é a forma que você tem para ajudar a gente ensinar a Torá, para você ser um sócio de Hashem e passar judaísmo. Compartilha agora e avisa para as pessoas que você gosta para assistir esse shiur. Bom, pessoal, vamos falar aqui mais algumas coisas. Está escrito, o Rava é um rabino que ele explica um versículo da Torá na Parashá Vaikra,
que fala sobre Metzorat, Tzarat, aquela tipo de lepra que a pessoa teria quando ela fala Lashon Hara de outra pessoa. Ele fala que a geração inteira vai estar branca igual a lepra. Ou seja, as pessoas vão estar lotadas de pecados. As pessoas vão estar lotadas de pecados e muitas delas não vão querer assumir nada. O orgulho vai estar poderosíssimo, que esse é um outro sinal. Que a Guemará, no Tratado de Sanedrin, fala que Mashiach só vai chegar quando os orgulhosos acabarem, serem retirados do mundo. Não é qualquer orgulho, pessoal. Não é que a pessoa não gostou de ser criticada em público, ele já é aquele que tem que ser destruído. Não é qualquer caso. Mas são aqueles casos famosos, daquela pessoa que para ele só o dinheiro importa, ele não escuta o conselho de ninguém, ele é fofinho fora de casa e um monstro dentro de casa com a esposa e os filhos, ou a mulher com o marido com os filhos. Ele é um monstro disfarçado, um orgulhoso. Nada pode ser falado para ele. Ele é melhor que todo mundo, ele anda com o nariz empinado. A vida dele é orgulho. Essa pessoa não vai estar na época de Mashiach e vai ter que ser arrancada do povo judeu. Pessoal, outra coisa também, tem sinais interessantes. Sinais, por exemplo, está escrito um Midrash Eihá, um Midrash que fala sobre a destruição do templo, que está escrito Amarhu Bar Kahana, o nome do Rabino Bar Kahana, que ele fala que se você começar a ver bancos, sofás, que são persas, em Israel, é um sinal de Mashiach. Vê o Rabi Shimon Bar Yochai, Rabino que escreveu a Kabbalah, que hoje foi o dia dele, hoje de dia em Israel e ainda no Brasil está sendo o dia da elevação da alma dele. Ele fala que quando você vê cavalos persas em Israel, também é um sinal da vinda de Mashiach. Outro sinal importante da vinda de Mashiach é a vaca vermelha. Já existiram na história mundial 9 vacas vermelhas que foram utilizadas no primeiro e no segundo templo para purificar as pessoas de impureza de morto. A 10ª vaca vai existir na geração de Mashiach, que a gente acredita e interpreta que é a nossa. E essa vaca vermelha vai ser utilizada no terceiro Beit HaMikdash, que vai cair dos céus. Não vai precisar ser construído. Eu vou falar sobre esse tema. Tem uma discussão se a gente vai construir o Beit HaMikdash ou vai cair dos céus. E aí, a gente vai usar essa vaca vermelha para purificar todo o povo judeu e todas as pessoas que precisarem ser purificadas, que fazem mitzvot. E aí a gente vai estar puro para a época de Mashiach, para toda a eternidade. Essa vaca vermelha se acredita, não quero dar nenhuma confirmação, que ela já existe. Se eu não me engano, era do Texas, ela foi passada para Israel. Tem uma instituição chamada Mahon HaMikdash, que é um grupo de rabinos que já estão preparando tudo para o terceiro Beit HaMikdash quando chegar Mashiach, e que estão cuidando dessa vaca vermelha, que não pode ter um fio que não seja vermelho, não pode ter uma imperfeição, um corte, um problema, uma deficiência. E parece que essa vaca está passando em todos os testes. Então, quem sabe, já não vai ser nos próximos dias, semanas ou meses, que a gente vai estar com a redenção, com essa vaca vermelha sendo usada no Beit HaMikdash. Galera, uma outra coisa interessante que eu gostaria de falar para vocês é a Pérsia. Eu não vou me estender muito, porque é um assunto da próxima aula que está ligado mais a Mashiach e a Terceira Guerra Mundial, Gog e Magog. Mas a Pérsia ela vai ter grande participação na vida de Mashiach. Está achando que a Pérsia vai ter poder e vai querer destruir o mundo inteiro. E ele vai começar a destruir o mundo todo. E ele vai tentar destruir Edom. Edom é a força toda do materialismo do Ocidente. Hashem vai aproveitar nessa guerra que a Pérsia está destruindo, Hashem vai aproveitar para destruir os idólatras do mundo, ou seja, os não-judeus que fazem idolatria. Obviamente, se Hashem está julgando que ele sabe o que está fazendo, se ele tem possibilidade de entender o erro dele. A gente está aqui para julgar bem, pessoal. A gente não está aqui para analisar de forma dura, porque a gente também não quer ser analisado nem julgado de forma dura também. Tá certo? Ou seja, a Pérsia vai lutar contra Edom. É uma guerra que vai acontecer entre o Ocidente e o Oriente, mas isso é um assunto que a gente vai estender bastante sobre essa guerra na próxima aula, tá bom? Pessoal, outro assunto interessante é que está escrito que depois dos sofrimentos todos que acontecerem em Israel, em Jerusalém, e os judeus que conseguirem, se Deus quiser, chegar aqui em Israel, ou que também moram fora de Israel, mas estão fazendo tchuvá, esses judeus vão ser mandados em grupos e grupos para o deserto,
vão ficar 45 dias no deserto, tá? Eu acho que o Gaon de Vilna é um dos que explica isso, dos sábios que explica isso. E lá eles vão ficar com fome, vão ter o último sofrimento. E depois Eliyahu, Hanavi e Mashiach vão se revelar para eles e vão trazer de volta e vão construir o Beit HaMikdash. Com o que isso se parece? Com o povo judeu recebendo a Torá no Monte Sinai. É como se eles tiveram que fazer uma prechá, que é quando você tem que se afastar um pouco das cidades, um pouco do mundo físico, receber a Torá, ter uma nova vida, uma renovação e voltar para Eretz Israel. Pessoal, é muito importante isso. E também falar em relação ao Beit HaMikdash. Está escrito que se a gente tiver méritos, o Beit HaMikdash vai cair dos céus e um fogo vai descer e vai ficar o Beit HaMikdash pronto. Se a gente não tiver méritos, a gente vai ter que construir o Beit HaMikdash. Mas os rabinos que entendem muito Kabbalah, como Rav Yitzhak Kaduri, um dos rabinos que fala que o Beit HaMikdash vai cair dos céus, porque é uma coisa extremamente sagrada e que Hashem vai colocar ele no mundo e que a gente pode até construir algumas coisas como roupa, do Cohen, Menorá e tudo mais, mas o Beit HaMikdash se vai cair dos céus. Pessoal, aproveitar e fazer a Brahat Shakol, e você que está ouvindo pode falar amém. Do outro lado da telinha, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyah b'dvaro. Tá certo, pessoal? Agora eu quero aproveitar para ouvir um pouco se tem algumas perguntas e também falar os últimos assuntos rapidinho para a gente terminar essa aula. Bom, vamos lá, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Lucas Gabriel, eu acho que eu já respondi, vou falar de novo, Lucas Gabriel, o que vai acontecer com os não-judeus que guardam a Torá, mas estão entre as nações? Eles também vão ter revelação de Mashiach, também vão ter uma vida eterna, são chamados de justos pela Torá, são pessoas tzadikim, vão ter mundo vindouro e eterno, e vão poder desfrutar de todas as maravilhas do paraíso que vai ser a vinda de Mashiach. Tá bom, Lucas? Quem quiser aproveitar, fazer perguntas, fiquem à vontade. Ok, galera. Ok. Bom, Paulo Facundes, falando sobre as 70 semanas de Daniel. Pessoal, tem algumas opiniões que falam em relação a Daniel, o profeta Daniel e Hizquiel. Se você pegar agora Hizquiel, que é Ezequiel, capítulo 38, você vai ver bastante sobre Gog e Magog. E lá a gente entende que a guerra vai ter 7 dias. E o número 70, 7, aparece muitas vezes nesses profetas. E a maior parte das opiniões falam sobre a guerra de Gog e Magog, que ela vai durar 7 anos. Mas o Gaon de Vilna fala que se a gente tiver Torah e Mitzvot, e até se não tiver, se não me engano, ele fala que a guerra de Gog e Magog, o Gaon de Vilna, ele fala que vai ser no último dia de Sukkot, no 7º dia de Sukkot, que é o Shana Rabbah, vai durar 8 segundos, vai ser uma guerra atômica, que vai matar, todo mundo tem que morrer, e em seguida vai ter revelação de Mashiach. Ou seja, Paulo Facundes tem muitas interpretações em cima do 7 e do 70, mas a principal é que serão 7 anos da guerra de Gog e Magog. Tá bom? Reforço Lemar para Nissim do Invictória, Natali Kamkag botou aqui, Betor Kol Rolé Israel, Amém ve Amém. Tá, o Michel Lissori, que a gente se relacionou com o que ele falou, do tempo da destruição, o primeiro e segundo Beit HaMikdash. Ok, deixa eu ver aqui, esperamos Mashiach todos os dias, Ortiz, Kolakavod. Ele pode vir esse ano após o Shemitah. Com certeza, o ano após o Shemitah sempre é o ano mais propício para Mashiach chegar. Pessoal, existem várias possibilidades de Mashiach chegar, aproveitando a pergunta do Lucas Gabriel. A principal possibilidade de Mashiach chegar é o mês de Nissan, é o mês que tem Pesach. É o mês mais propício para chegar Mashiach. Outro ótimo mês para chegar Mashiach, outra ótima oportunidade é Tisha B'Av, o dia 9 de Av, que a gente fica enlutado pela destruição do primeiro e segundo Beit HaMikdash, início do Holocausto, Inquisição, um dia extremamente amargo. Justo esse dia a Torá fala que vai ser um dia de alegria e vai virar uma festa. Então, quem se enluta pelo Beit HaMikdash, quem chora pela destruição do Beit HaMikdash, vai poder ver o Beit HaMikdash sendo construído e de forma propícia no próprio dia 9 de Av. Outra data é o 7º dia de Sukkot, ou Shana Rabbah, o dia que a gente vira a noite estudando Torá, que a gente ainda fica na Sukkah. O Gaon de Vilna fala que é mas extremamente propício. Outras épocas são os dias de Yom Tov,
Outras algumas situações propícias, mas que acontecem mais no ano, então tem assim, a probabilidade menor, que tem mais vezes no ano, é a Avdalá, quando acaba o Shabat, porque Mashiach não pode vir no Shabat. Quando acaba o Shabat, Mashiach pode chegar, ele é o Anavi, pode revelar Mashiach. Ou seja, Purim também, que é a festa da redenção. Tem algumas situações propícias, e a gente está numa época que está propícia demais. Eu vou falar para vocês, pessoal, nesse final de Shiur. Vocês sabem qual é o maior sinal que a geração de Mashiach vai ter, que está escrito na Gemara, Maseret Sanedrin, e é o que a gente está vivendo? Está escrito que a terra de Israel vai florescer somente na mão do povo judeu. Ou seja, os inimigos do povo judeu não vão conseguir fazer a terra florescer. E se você pegar a história de Israel enquanto a gente estava no exílio, teve aqui muitos idólatras, muitos filhos de Ismael que odiavam o povo judeu. Não estou dizendo que todo muçulmano odeia judeu, mas muitos que odiavam. E fizeram dessa terra aqui o inferno. Uma terra retrógrada, acabada, sem santidade. E quando o povo judeu chegou aqui, hoje em dia a gente está no deserto, na secura, com todas as improbabilidades para fazer coisa boa, e a gente vende e doa verdura para refugiados da Síria, vende no melhor dos níveis verdura e fruta para toda a Europa, países árabes. Tem noção do que isso? A água de Israel é 90% reciclada. Ou seja, a terra de Israel vai florescer na mão do povo judeu. Esse é o sinal, o maior sinal que quando ele acontecer, é certeza que está na geração de Mashiach. E que o povo vai estar voltando para a terra de Israel. Você quer maior sinal que esse? Hoje nós temos quase 6 milhões e meio de judeus em Israel. Muita gente fazendo tchuvá. A terra de Israel crescendo na mão do judeu. E o povo judeu tendo extremo sucesso aqui. Extremo sucesso. Então a gente vê que estamos na geração de Mashiach. Obrigado, Lucas Gabriel, por perguntar e gerar essas perguntas. Sheila Sayag, querida Sheila Sayag, a destruição dos templos aconteceram para evitar a destruição do povo judeu. Verdade isso. Hashem prefere o povo judeu do que a própria casa dele, que é o Beit HaMikdash. E lembrando que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído por 3 proibições: assassinato, idolatria e relação proibida. Então, quanto mais a gente evita tudo isso, a gente está mais perto de Mashiach. E o segundo Beit HaMikdash foi destruído por ódio gratuito. A diferença é que o primeiro Beit HaMikdash, com essas 3 proibições, deixaram a gente 70 anos no exílio na Pérsia, voltamos e construímos o segundo Beit HaMikdash com Ezra, o escrivão, a Sofer. Agora, o segundo Beit HaMikdash, que está conectado a ódio gratuito, está deixando a gente 1950 e poucos anos em exílio. Ou seja, quantas vezes mais estamos no exílio em vez do primeiro Beit HaMikdash? Olha como é que o ódio gratuito destrói a gente. Certo? Lucas Gabriel, de Omar Haddad, para a saúde da senhora Alzira, Betor, Kol Rolei, o Mota Olam, Kol Am Israel, Eduardo Salem Salvirá, vida longa para todos nós, amém, amém, Eduardo Salem, a pessoa sempre com energia positiva, que a gente tem muitas brahot, Eduardo. Felipe Parnes, está na hora da matança. Pesado tá sempre que a gente possa evitar isso. A aula que vem a gente vai falar como vai ser a Terceira Guerra Mundial e como evitar os sofrimentos da Terceira Guerra Mundial. A Sheila dizendo que já acontece isso direto, os sofrimentos é verdade, tá bom? Ok. Como se em 70 anos temos que matar os primos igual eles nos matam? De forma nenhuma. Felipe Parnes aqui da Charidade faz uma pergunta: se a gente tem que matar os primos quando eles matam? De forma nenhuma. A gente tem que saber que um árabe, se ele faz as 7 leis de Noah, ele é tzadik. E mesmo que ele não faça nenhuma das leis, a gente não tem direito de encostar em ninguém. A vida é uma coisa sagrada, a gente só pode se defender em legítima defesa. Se vem um árabe terrorista, como acontece em Israel, e vem tentar te matar, você pode matar ele. Tá? Mas é proibido a gente encostar na saúde de qualquer ser humano, porque a gente não tem esse direito. Tá? Como a Raquel falando, a Daça, Israel está florescendo, a gente tem que aproveitar isso, tá bom? E a Sheila segue falando que o número de aliados está crescendo sem parar. Gostaria, pessoal, de terminar com uma história do Rav Kaduri para terminar essa aula. Uma vez chegou um judeu e foi até o Rav Kaduri. Ele foi a um rabino cabalista chamado Rav Kaduri, que faleceu em 2001, e perguntou para ele: Rav, eu não sei nem por que eu estou aqui na tua frente pedindo uma bênção, mas quer saber, eu não tenho chance mais de Hashem me perdoar,
eu não tenho como Hashem gostar de mim para as coisas que eu faço. Por favor, Hashem, Rav, me dá uma brahá, mas eu estou desistindo da vida. E o Rav pergunta por quê? Me conta o que você fez. Ele fala, não, é melhor não contar, é muito vergonhoso. O Rav implora, pede e ele conta. O que ele falou que ele fez? Ele falou, ele era religioso, sabia Torá e Mitzvot, mas Hashem começou a mandar para ele decretos amargos por causa das coisas que ele estava fazendo errado. E ele não estava entendendo por que Hashem estava mandando decretos amargos. Ele ficou revoltado com a Torá e com Hashem. Ele pegou em pleno dia de Yom Kippur, que além do jejum também é igual Shabbat, não pode acender luz, não pode nada de eletricidade. Ele foi até o Kotel e na frente de centenas de pessoas acendeu um cigarro e começou a fumar e desprezar as pessoas que estavam fazendo Yom Kippur. Porque quando você faz uma proibição da Torá em público, ele é muito maior. Ele foi lá e contou para o Rav Kaduri. O Rav Kaduri chegou para ele e falou o seguinte, o Rav Kaduri chegou para ele e falou, você sabe que você pode se tornar maior do que eu hoje mesmo? E aí esse menino pergunta, essa pessoa pergunta para o Rav, maior do que você? Ele fala assim, se você fizer tchuvá agora, você pode ser maior do que eu. Como? O Rav Kaduri fala, eu a minha vida inteira fui religioso. Nunca fiz muitas proibições da Torá. Mas a partir do momento que uma pessoa faz tchuvá, ele consegue elevar e fazer com que todas as proibições da Torá dele se tornem coisas abençoadas. Ou seja, todas as proibições dele viram mitzvot. E dessa forma, se ele fez uma proibição que vale menos 1000, agora a mitzvah dele equivale a mais 1000. Tá certo? E dessa forma, então, o que a gente vê? Dessa forma a gente vê que quando uma pessoa faz chuvá, ele consegue ter mais mitzvot até do que aquela pessoa que nasceu religioso. Então aqui a gente aprende dessa forma a força da chuvá. Que a gente possa fazer chuvá, estudar a Torá, fazer muitas mitzvot e saber do poder da Torá e do judaísmo. Tá bom, galera? Aproveito aí e peço e dou muitas brahot aí. Vem pra cá rapidinho que eu vou acabar a aula, tá bom? E a gente já conversa. Pessoal, aproveitando aí, dando uma grande brahá para todos vocês, que Bezat Hashem a gente possa ter a vinda de Mashiach hoje mesmo, com o toque do shofar, com Eliyahu Hanavi dizendo a cada judeu de qual tribo ele pertence, e com todos os segredos da Torá, que a gente possa ter a revelação de Mashiach, a construção do Beit HaMikdash logo. Próxima aula, a gente vai aprofundar um tema e falar sobre coisas mais fortes. Vamos continuar falando sobre os sinais de Mashiach, falar sobre a guerra de Gog e Magog e como evitar os sofrimentos dela. E a gente vai aprofundar, aperta os cintos que a gente vai entrar em assuntos muito fortes aí, tá bom? Eu aproveito aí para mandar um abraço para todo mundo. A gente na quarta-feira vai voltar ao nosso estudo, 10 da noite de Israel, 4 da tarde do Brasil. Você que está assistindo essa aula, compartilha com todo mundo, avisa no WhatsApp, no Facebook, as pessoas que você quer que assistam, que seria bom para ela. E assim você vai estar sendo sócio de Hashem e ensinar Torá e fazer mitzvot. Tá bom? Que Hashem dê brahá para todos os ouvintes, para todo o povo judeu, para todos nós, tenhamos só boas notícias, tudo de bom e até a próxima. Aproveitando para dizer que se eu ver alguma pergunta que ainda não assisti, eu vou procurar responder nos próprios comentários, tá bom? Uma boa noite aí para todo mundo, um bom domingo, feliz Dia das Mães aí para quem comemora. Mãe é a melhor coisa do mundo todos os dias do ano, hein? Por isso que na Torá não tem Dias da Mãe, porque não precisa ter um Dia das Mães por uma coisa tão óbvia. Mas feliz Dia das Mães e brahá para todo mundo.